A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com o doutor Antônio Henrique Lucena, doutor em Ciência Política, professor do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco e do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas da Instituição Cristã, falando aí sobre esta tensão diante da possibilidade do confronto entre Rússia e Ucrânia. Doutor Antônio, é um prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Cristiano, prazer é meu. E um forte abraço a todos os ouvintes. Nós convidamos o senhor hoje aqui para tentar explicar para os nossos ouvintes o porquê de toda esta tensão, o que é que está por trás desta possibilidade eminente de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, professor. Cristiano, a questão entre Rússia e Ucrânia, ela é longa, né? Mas o atual ponto de tensão, né, vem exatamente por causa de movimentos que foram feitos, né, por várias potências ocidentais na tentativa de cooptar, né, a Ucrânia, né, para sua esfera de influência. Esses movimentos, né, foi essa tentativa de aproximação com a União Europeia, também, e agora principalmente com o caso da OTAN, que é a Aliança Militar do Ocidente, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, fundada em 1948, que vem se expandindo desde o fim da antiga União Soviética. Então, foi uma situação que gerou bastante atrito, né? Mas temos que lembrar que a situação entre Ucrânia e Rússia, né, ela já vem há um bom tempo se degradando. A gente pode retomar até mesmo antes de 2014, né, porque a Ucrânia veio fazendo movimentos, né, de aproximação com o Ocidente. Isso não era bem visto, né, por parte da Rússia. A Rússia queria manter, inclusive, um aliado. O presidente da época retirou o apoio, né, que o governo tinha a uma possível entrada na União Europeia, e isso desencadeou os protestos, né, que ficaram conhecidos como Euromaidan, né, e terminaram derrubando o governo de Yanukovych. E aí a questão, ela foi ganhando escala, né? A Rússia, em 2014, invadiu a região da Crimeia, né, onde fica um importante porto, né, de águas quentes, né, de Sevastopol, e anexou aquela região ao seu território, né? Lembrando que a região da Crimeia era originalmente ucraniana, depois ela foi para a União Soviética durante o governo de Nikita Khrushchev. Ela foi devolvida à Ucrânia, ficou sob responsabilidade. Com o fim da União Soviética, a Crimeia continuou tendo jurisdição sobre aquela região, mas agora ela é considerada território russo, né? E de lá para cá, né, muitos movimentos, né, desagradaram, né, o presidente Vladimir Putin, né? E o que culminou na crise recente foi exatamente essa tentativa de entrada da Ucrânia na OTAN, que é algo inadmissível para os russos, né? Já orientei em monografias, né, que exatamente falavam sobre isso, né, e as pesquisas, elas identificaram, né, que nos documentos oficiais da Rússia, da Federação Russa, existem umas palavrinhas que elas repetem com frequência, né, e essa palavrinha é justamente o mundo russo, né, Rusmir. E o que a gente pode, em grande medida, inferir de tudo isso é que para Moscou existe uma zona de influência natural da Rússia, né, que engloba vários países, né, que fizeram parte da Federação Russa, incluindo a Ucrânia, né, e isso é meio que uma espécie de região natural de influência russa, ou seja, a gente está falando de uma esfera de poder que eles consideram que é consolidada, e eles não toleram qualquer determinado tipo de movimento nesse sentido. Então, por isso que isso gera um estresse grande, né? No caso da Rússia, a Rússia ela também se sente cercada, digamos assim, né, pelo Ocidente, porque a Polônia, digamos assim, caiu, né, um bom tempo, né, nas garras de Estados Unidos e de outros países. A Polônia até, de certa medida, era admissível, né, trocar de lado, mas a Ucrânia não, né? A Ucrânia sempre foi uma região extremamente importante para a Rússia, né, por sua área de influência. Você também tem uma comunidade muito forte, né, na região de Donbass, que é majoritariamente de etnia russa. Então a gente tem todo esse quadro
que termina gerando, em grande medida, uma instabilidade local. Uhum. O professor, o ápice de toda essa confusão vai além desta herança da Crimeia, por exemplo, né? É apenas a disputa por esse território. Existe uma questão de gás também que passa, que corta os países, que também motiva todos esses conflitos? Também, meu caro Cristiano, veja só, é muito importante a gente identificar que também existe um tabuleiro geoestratégico, né, no todo caso da região. A Europa ela é muito dependente do gás russo, porque ele é um gás mais barato. Esse gás e petróleo também poderia ser comprado da Noruega, só que o petróleo e o gás norueguês são muito mais caros, né? Então você termina encarecendo muito o custo, né, de manutenção da energia. A Rússia ela gastou mais de 10 bilhões de dólares na construção do gasoduto Nord Stream 2, que vai justamente abastecer boa parte, né, dessas localidades. Né? Existe, obviamente, também toda essa tensão. Inclusive, o próprio Ocidente avisa, né, que caso a Rússia ela invada a Ucrânia, a Rússia sofreria sanções econômicas. Isso ficou muito claro, né? Os europeus deixariam de comprar, né, o gás do Nord Stream 2, que acarretaria em perdas bilionárias, né, para a Rússia, né, não só agora, mas também ao longo dos anos. E também a Rússia seria retirada do sistema de pagamento SWIFT, que é um sistema de pagamento internacional, né, que obviamente o dólar ainda é a principal moeda, né, em circulação do mundo. Isso geraria uma dificuldade enorme da Rússia, né, de poder realizar pagamentos, transferências internacionais, etc. Não só o governo, mas também todos os cidadãos, né? Então, existe essa questão também de ameaça de como é que fica todo esse tipo de situação. E a gente também tem que considerar que Rússia, Ucrânia e potências ocidentais não são os únicos atores internacionais que estão envolvidos na crise. A gente também tem o caso da China, só que a China ela tem um olhar muito mais cauteloso, né, em relação a isso, porque a China compra muito trigo e carne da Ucrânia, é um fornecedor extremamente importante, mas ao mesmo tempo tem boas relações com a Rússia. Eles não chegam a ter uma aliança militar formal, mas eles fazem muitos exercícios conjuntos. Né? A China também é uma grande compradora de armas militares, né? Da Rússia, né, como caças, aviões, entre uma série de outras coisas, e também tecnologias. Apesar que os chineses estão investindo fortemente no desenvolvimento de suas próprias armas e devem adquirir autonomia dentro dos próximos 30 anos. Mas a parceria entre os dois ela é extremamente importante, vem desde a construção da parceria estratégica no início da década de 90, pelo presidente Yeltsin e o Boris Yeltsin. Né? Então, essa parceria ela vem se intensificando ao longo dos anos. Então, a China tem receio, né, de como é que a questão ela possa realmente acontecer. Ao mesmo tempo, também você tem outros países, como, por exemplo, a Inglaterra, né, que já se detectou que vários voos militares saíram desse país rumo à Ucrânia, né? A Ucrânia já, inclusive, recebeu mais de 2.000 mísseis Javelin, que é um míssil muito eficiente, né, para destruir tanques e blindados, né, que é uma das forças, que é o cerne, né, do exército russo, né? Geralmente eles fazem grandes invasões com apoio de blindados, de transporte de tropa, né, carros de combate, né, o que a gente chama de tanque, né? Que coisa já aconteceu na Geórgia. Então, é uma forma, inclusive, de se prevenir caso isso aconteça. Então, o tabuleiro geopolítico, Cristiano, é muito complicado, você tem várias nuances que a gente também pode explorar. Uhum. Para finalizarmos, professor, que eu sei que o seu tempo é curto e infelizmente a hora corre aqui, eu gostaria que o senhor falasse da possibilidade eminente. A gente tem escutado ameaças de ambas as partes, né? A Rússia já teria enviado várias tropas, né? Até o próprio Estados Unidos tem se posicionado também. O senhor acredita na possibilidade, há quem defenda que já está muito próximo de os confrontos começarem, o senhor acredita na possibilidade de uma guerra? E, se caso ela ocorra, isso pode desencadear, mobilizar outros países também? Cristiano, é muito complicado a gente falar numa iminência de guerra atualmente, né? Muitos analistas acreditam que não, mas claro, ela pode acontecer.
né? Não tenha dúvida, né? Que se por algum erro de cálculo alguém faz um determinado tipo de movimento, e isso pode gerar, obviamente, uma situação grande, né? Agora, a gente também tem que colocar algumas coisas na balança. Em primeiro lugar, pelo que eu venho estudado sobre a Rússia, a Rússia mudou de estratégia, né, a sua estratégia normal de combate, né? A Rússia geralmente ela faz guerras limitadas com objetivos políticos limitados. Foi, por exemplo, o caso da Geórgia, bateu forte e sai, como foi o caso da Síria, muitos ataques aéreos, bombardeios e saem, né? Uma invasão da Ucrânia requereria uma grande quantidade de tropas, né, de recursos, que talvez a Rússia não tenha condições de apoiar nesse exato momento. Então, isso é algo realmente complicado a gente ver, porque apesar de todos os problemas, né, apesar da Rússia ser muito mais forte militarmente do que a Ucrânia, mas a Ucrânia tem investido muito em armas ao longo do tempo, inclusive com o apoio do Ocidente, né? A Ucrânia compra armas em torno de 99% de desconto. Então ela conseguiu modernizar muito o seu parque bélico, né? Inclusive com drones que foram utilizados recentemente no conflito na Nagorno-Karabakh, né, por parte do Azerbaijão, que fizeram muito sucesso contra as tropas da Armênia, né? Então, ou seja, não seria um passeio. A Rússia teria muita dificuldade, as perdas seriam muito elevadas, e uma possível derrota ou possível uma guerra de atrito, né, aquela guerra que gera uma grande quantidade de mortes, mas você não avança, poderia ser devastador para o governo Putin. Então, o que a gente pode também, em certa medida, fazer uma leitura atual, claro que a conjuntura pode estar no futuro, é que a Rússia está utilizando isso como uma espécie de barganha militarizada. Putin quer arrancar concessões do Ocidente de que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN, né? Ele vai manter essa balança de poder, que é extremamente importante, né? Inclusive para o seu apoio doméstico, e é mais provável que a gente veja essa crise se arrastando ao longo dos meses do que ela entrando num conflito no curto prazo. Ok. Professor Dr. Antônio Henrique Lucena, nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco, a disponibilidade de poder estar esclarecendo aos nossos ouvintes, e até o próximo encontro, se Deus quiser, viu? Cadê o professor? Pronto, aí o professor Antônio Henrique participando conosco aqui.